Olá pessoal, tudo bem? Eu não sei se você achou o vídeo pesquisando no YouTube, não sei por onde você chegou, mas esse vídeo, ele é um vídeo onde eu finalizo um artigo que nós fizemos que eu vou colocar aí na descrição abaixo, tá? Onde nós falamos aí sobre automatização, sobre dificuldades, sobre para quem é novo ou especialmente para quem já é calejado de testar robô, sabe da grande dificuldade que é você ter uma estratégia consistente e se manter isso ao longo do tempo. Então, esse vídeo é para fechar o artigo, né? E mostrar na prática o que a gente quer, o que é demonstrar do que a gente vê como formas de você ter sucesso no Forex, especialmente aí de forma automatizada, né? Porque muitos ainda não têm ou não têm tempo ou não conseguem adquirir aí uma forma consistente de operar aqui, ó, neste mercado, tá? Beleza? Então, acompanhe o vídeo aí até o final e depois dá uma checagem no nosso artigo, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que a gente quer resumir neste vídeo e que a gente vai falar pouco, talvez vai demorar alguns minutos a mais, porque a gente quer mostrar aqui alguns resultados de um robô que nós temos que fecha com, vamos dizer, com chave de ouro, né? A conclusão, a reflexão que a gente quer fazer, não só do tema do vídeo, né? Mas também do artigo. Então, pessoal, eu vejo que nessa trajetória, muitos de vocês ou vão encontrar, e espero que não, que alguns passos sejam eliminados dessa trajetória, mas muitos de vocês já passaram por aquele velho problema de controlar drawdown e lucro, especialmente para quem quer operar aí no mercado financeiro em uma mesa proprietária, onde você pode aí ser aprovado num teste e ter aí uma conta de 10, 50, 100, 200 mil, né, para você operar de forma tranquila, porque você vai trabalhar com um capital extremamente alto e aí você fazer 1, 2, 3% pode te ajudar aí muito a ter uma renda e daqui a pouco mudar a cada dia o teu padrão de vida, a tua vida, enfim. Então, o desafio de utilizar uma automatização, ele é muito grande. E aí tem a história da coberta curta no inverno. Você tenta tapar os ombros para não ficar descoberto, não ficar com frio, e os pés ficam de fora. Aí tu vai lá, tapa os pés e os ombros ficam de fora. Então, tu acaba ficando todo encolhido, porque a coberta é curta demais. E aí no outro dia de manhã, tu tá todo quebrado, porque você não dormiu muito bem. Então isso é o que eu vejo a relação da busca de ter um equilíbrio entre o lucro e o drawdown, né? Especialmente para as mesas proprietárias, porque existem dificuldades. Quando você encontra um robô com uma determinada estratégia, às vezes falta um recurso para ele poder ficar melhor. Às vezes você faz o quê? Você coloca aquela estratégia num outro ativo, às vezes em 2, 3, 4, 5 a mais. Quando vê, você tem lá uma conta em que você precisa estar controlando isso, tá? Uma forma e que eu vejo que não deixa de ser interessante é você utilizar um gerenciador de conta, onde ele vai encerrar todas as operações. Porém, nem todos os gerenciadores eliminam, né, que os EAs continuem operando, né? Então, eu vejo que desses anos todos testando robôs, que a melhor forma é você ter diversas estratégias, porque já é um conceito de mercado, de investimento, de investidor, em que a gente não pode colocar nossos ovos em uma única cesta. A gente tem que diversificar.
E o mercado de janeiro a dezembro, ele tem as suas peculiaridades, com mais volatilidade, menos volatilidades. Aquele ano teve notícias, teve guerra, né? Teve alta de juros em países que de alguma forma têm uh, impacto direto na economia mundial e isso acaba impactando diferente nos mercados de um ano para outro. E muitas vezes aquela estratégia ela muda, ela não funciona mais. E aí você pode ver quantos robôs que estão descontinuados no mercado, quantos robôs existem no mercado, né? E são poucos aqueles projetos que dão continuidade. E muitos deles, né? Eles não vão ainda atender às tuas expectativas, no caso, por exemplo, de ter uma regulagem de drawdown e lucro a ponto de passar numa mesa proprietária. Embora eu acredito que com as mudanças recentes, que as mesas estão dando oportunidade para você fazer os testes em mais um período maior, né? Sem aquela limitação de 30 dias ou 60 dias, isso acaba melhorando bastante, né? Tem facilitado. Porém, até que ponto, né, também as mesas vão manter aí os experts. Então, enquanto não há aí uma política e que todas elas banam robôs, é possível a gente ainda utilizar deles, né? Então vamos aproveitar. Então, dentro de todo esse cenário, eu vejo que você tem uma ferramenta em que você consegue ter várias estratégias e você poder também mudar essas estratégias, incluir novas, retirar, de forma com que tu consiga flexibilizar de acordo com as mudanças do mercado, é a melhor coisa. Então, é muito caro e é caro no sentido financeiro e caro no sentido do tempo. Mas vamos pensar no financeiro. Um bom robô, ele tem um alto custo. Vocês podem ver aí nas páginas do MQL5 a variedade de robôs e nem sempre robôs de alta lucratividade, de alto custo, ele tem ali um bom retorno, tá? Na teoria teria que ser, né? Mas nem sempre são. Então, o risco que é você também investir numa ferramenta. E aí você fica aí também fazendo o quê? Pegando robô craqueado, pegando robô aí que geralmente a maioria não funciona, porque a gente vê grupos aí de milhares de pessoas e ninguém tem a receita mágica, ou um que outro conseguiu, e muitas vezes essa receita é por um determinado período. As pessoas enganam, mostram resultados que são resultados de momento e muitos de nós na ilusão já cai. E aí compra o robô, faz o investimento e depois ali na frente tem uma decepção e fica com o investimento parado. E aí tenta achar um recurso para comprar um outro robô. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é uma estratégia que pode ser melhorada, pode ser trabalhada, tá? Isso aqui é uma simples estratégia que eu tenho, já rodando já há algum tempo, e eu fiz uma versão nova do robô, que é o Automotrader, e já falo um pouquinho sobre ele, e eu fiz apenas um ajustezinho com novos recursos, tá? E eu acho que o conceito é o que eu quero mostrar para vocês, que é o conceito aonde a gente pode chegar em ter resultados consistentes e com segurança em uma conta no mercado Forex. Então eu vou mostrar aqui já um resultado de uma estratégia, tá? E que talvez para os gananciosos ela possa ter pouco resultado, tá? Mas aí vale a reflexão. Vou abrir ela aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui no meu navegador. Se ela não abrir, nós vamos olhar aqui mesmo, tá? Então, vamos ver. De outubro. Coloquei um depósito simulado
US$ 50.000, tá? Ela teve um lucro de 4.157, algo aí na casa de 8,3%. Num período de junho, julho, agosto, setembro, praticamente 4 meses, tá? Ela fez aí uma média de 2% aí ao mês. Isso é excelente se nós formos comparar a investimentos em que nós temos aí nas nossas instituições financeiras, tá? E em outras situações. Lembrando que existe algo que muitas vezes a gente não enxerga, porque não tem o conhecimento, é o rebaixamento que às vezes aquele investimento é feito, ele tem, tá? Para que ele nos dê um resultado muitas vezes de 1,5%, 2% ao mês. Então, vamos pegar quantos de vocês já viram aí algumas ações ou alguns fundos que são baseados em algumas ações, né? E que teve aí uma perda, uma redução, né, do capital de 5, 6, 10, 20%. Né? Aqui nós não estamos falando nisso. Aqui essa estratégia, tá? Nós estamos utilizando um rebaixamento máximo diário de 1,25%. Tá? Neste resultado aqui eu tenho um rebaixamento relativo de 1,66, mas aqui é um rebaixamento do lucro. Né? O robô ele tem uma estratégia aqui que ele vai fechar, depois já falo da estratégia, ele vai fechar em algumas posições e muitas vezes o preço volta e aí ele, com os lotes ele deu um rebaixamento de lucro, né? E aí acabou, né, aquele lucro que digamos que tivesse em mais de US$ 1.000, ele rebaixou para 200 e poucos dólares, então ele marcou isso, tá? Bom, então aqui é os resultados do robô, tá? Das posições aí ele teve 90% de posições vendidas, ganhas, tá? E das compradas 92%, tá? Teve uma perda e 8 ganhos consecutivos. Então, aqui está o resultado dele. Ó, foram poucas operações, tá? Foram poucas operações, certo? Mas todas elas não chegamos a ter o stop, tá? Então vamos aqui para a tela aqui, certo? Eu vou fechar aqui esse resultado. Então aqui é o Automotrader, né? E eu vou só mostrar aqui a, a estratégia aqui rodando, tá? Para quem tem um pouco mais de conhecimento, tá? Eu estou rodando em pontos de controle só para ir rápido, tá? Essa estratégia ela não é uma estratégia de stops, de takes curtos, tá? Então, eu tendo menos tickets ou mais tickets, ela não vai impactar no resultado, tá? Então, estou colocando aqui só para poder passar o resultado mais rápido para vocês, tá? E por que eu digo isso? Porque essa estratégia aqui, ela utiliza, tá, de um fechamento de barra para terminar as execuções. Então, no ponto de controle, ele geralmente ele usa o fechamento de barra, né, além de mais tickets, tá? Então, ele não vai dar praticamente diferença no resultado final. Eu vou, ó, nós estamos no dia, aqui ele até tá pegando um pouco, já pegou um pouco mais a estratégia. A primeira vez ele estava rodando a partir do dia 1º de junho, tá? Então aqui ele já vai rodar o mês de maio, um pouco de abril. Não sei, às vezes o próprio MetaTrader vai carregando a base de dados, né? Ó, então, vamos lá. Ó, então essa estratégia, ela tem uma estratégia, eu não vou aqui divulgar qual é a estratégia, tá? Ela utiliza alguns recursos, tá? E que muitas vezes o trader não consegue acompanhar ao mesmo tempo, tá? Então ele tem aqui um acompanhamento do lucro, tá? Que chega em certo momento ele pode encerrar, certo?
e ele tem um TP dinâmico baseado em suporte e resistência. Isso é uma das várias ferramentas que tem dentro do robô, tá? Então aqui, nessa estratégia, você viu que ele começou lá no dia 24, né? 21, 24. Então, o que aconteceu? Ele ficou esse tempo todo sem operações, certo? Mas o padrão foi um padrão assertivo, certo? Então, me deu um excelente resultado. O que nós queremos dizer baseado, tá, no objetivo desse vídeo, no objetivo de como a gente entende que você pode ter, com a automatização, um resultado, é você encontrando um padrão com uma ferramenta certa, um padrão de operação, usando recursos que tu consiga maximizar os lucros, tá? E minimizar as perdas. Porém, naquela velha história da coberta curta, tá? Talvez esse resultado neste período aqui de 1,10%, 1,20% não seja suficiente para mim estabelecer minha meta. E eu poderia aproveitar que o robô pudesse abrir mais operações. Aí eu pego, normalmente no tradicional, eu pego as configurações do robô e não deixo ela tão ajustada. Aí ele vai me abrir mais operações e daqui a pouco não tão no padrão para mim tentar ter uma lucratividade maior. Então, a solução que nós temos com o Automotrader, além de que ele tem inúmeros recursos que você consegue automatizar estratégias, você consegue colocar alguns padrões, tá? Então, vou dar um exemplo aqui da estratégia, uma das coisas, tá? Ela pega um rompimento de uma estrutura, tá? De máximas e mínimas ou pullback. Só que ela analisa, ela tem recursos aqui que ela analisa o tamanho entre máximas e mínimas. Enfim, ela tem indicadores de força, tá? Então, o que acontece? Eu uso esses recursos para que ele me dê uma entrada a melhor possível, ok? Mas eu vou em alguns momentos ficar sem aquele mesmo padrão. Agora, veja bem, se eu conseguir adequar essa estratégia ou até outra estratégia para um outro ativo, de forma com que no período em que a minha conta ela está sem operação, não estaria aproveitando melhor o mercado? Então esse é um dos pontos positivos também que o Automotrader tem. Por quê? Porque eu posso botar na minha conta uma segunda estratégia e não ter, por exemplo, o risco das duas abrirem aqui ao mesmo tempo. Eu posso ter, que eu acredito que é algo que vai te dar consistência o ano todo, buscar outras estratégias para baixa volatilidade e que todas elas estejam em uma única conta. Porém, você vai poder fazer o gerenciamento como você desejar. Então, vamos dar um exemplo assim. Digamos que eu tenha 4 estratégias desta em vários ativos, tá? Só que eu quero perder no máximo 2,5%. E cada uma das estratégias eu posso perder 1,25. Exemplo. Então, se neste momento aqui as 4 estratégias abrirem ao mesmo tempo, o que vai me acontecer? Eu posso ter 4 vezes 1,25, eu posso ter 5% de perda. Então, eu teria que colocar um gerenciador para que, quando chegar em 2,5, ele vai me fechar todas as ordens. Só que o que acontece, e o que a gente comenta no artigo e reforça aqui no vídeo, eu vou estar eliminando estratégias como essa aqui em prol de outras ruins, certo? E muitas vezes, além de uma estratégia que ela começa mal no início, se eu tenho um gerenciamento, eu posso ter o sinal da outra em outro momento da sessão do dia e ela me dá um resultado positivo e eu conseguir fazer entre lucros e perdas
né, minimizar aí isto, né, ou até chegar com a conta positiva. Com o Automotrader, então, eu não tenho esse risco de colocar as 4 estratégias, podendo sobrecarregar minha conta ou perdendo a oportunidade de encerrar todas ao mesmo tempo. Eu posso definir, através de um gerenciamento que nós temos, você colocar uma configuração onde você, por exemplo, pode estabelecer que um robô apenas vai abrir a operação, tá? E os demais, se na mesma janela ele tiver um sinal, certo? Ele não vai abrir até que o outro termine a operação, tá? Certo? Com algumas exceções. Nós temos uma ferramenta dentro do Automotrader que a gente pode acionar um stop gain, ou seja, que é um bloqueio do lucro. Quando aquele lucro for bloqueado, automaticamente aquele robô não terá mais perda. O lucro está bloqueado. Então ele permite que outro robô abra uma operação. Ele não vai ser considerado na regra, tá? Então, o Automotrade ele vai fazer isso para você. Ele vai te permitir várias estratégias você criar com ele. Vai ser um robô que vai ser um criador de robôs, tá? E você vai conseguir gerenciar isso tudo. Na medida que o mercado for mudando, até mesmo o teu conhecimento for ampliando, você descobrindo novas estratégias, você pode, né, ir modificando as suas estratégias, retirando aquelas que não estão dando muito certo, tá? Inclusive, nós temos aqui alguns recursos, por exemplo, aqui ó, o risco, multiplicador de risco, tá? Traduzindo para o velho português, 1. Então aqui essa estratégia está com risco 1. Ela está sozinha, tá? E ela tem aqui uma perda máxima de 1,25%. Digamos que eu quero manter essa estratégia e quero colocar uma segunda estratégia, certo? E quero deixá-la a conta com a mesma perda de 1,25. Sem eu precisar fazer muita coisa, eu apenas vou mudar esse multiplicador de risco. Ele é um fator. Se eu botar 0,50, ele vai quebrar na metade a alavancagem da estratégia. Agora, se eu quero dobrar, eu só ponho 2, aí ele vai para perda 2,5, o lote dele vai aumentar, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou botar 2 aqui, ó. Multiplicador 2, tá? Vamos deixar ele chegar lá no. Então, o que vai acontecer? Você ainda vai ter uma gestão melhor das suas estratégias, não vai te atrapalhar, entendeu? Essas estratégias, quase todas elas são baseadas em percentuais. Então, ou seja, se tu botar numa conta de 100, 5 mil, não vai te atrapalhar. Vocês lembram que deu, acho que 700 e poucos dólares, né? Ó, agora ali deu 1.204 dólares, tá? Ela ficou com 2,5 de rebaixamento, né? Certo? E aí ela potencializou. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero fazer, tá? Eu quero reduzir meio. Então, o que vai acontecer? Ela reduziu pela metade a estratégia. Lembre que o original era 700 e poucos dólares aqui de perda máxima, tá? Caiu aqui para 0,6, era 1,25, né? A estratégia de perda, ela caiu para 0,63, tá? Vamos ver. Vai dar uns 300 e poucos dólares aqui. Agora. Ó, 300 dólares. Tá? Então, isso são recursos para facilitar, né, a tua gestão e não te atrapalhar. E a ideia é que você consiga, tá?
com todos os recursos, que não é só essa parte de gerenciamento, tá? Então, passando de forma bem rápida, existem vários tipos de sinais que o robô tem e você pode colocar sinais de indicadores, né? Então, quantos indicadores aí existem de sinais de compra e venda que você pode testar e utilizar, tá? Além disso, aqui a parte de gerenciamento de ordens, tá? Nós temos ordens a mercado, ordens que tu quiser colocar ordens pendentes, tá? Com uma determinada distância e também com prazo de expiração. A gente tem o grid, tá? E se tu quiser fazer grid, tanto o recover quanto colocar ordens na tendência, e muitas vezes, dependendo da tua estratégia, essas ordens na tendência elas vão dando mais lucro, tá? Aqui é os mesmos, porém ela coloca ordens na tendência e coloca mais ordens no recovery quando você está com o stop gain acionado. Então, ou seja, você vai colocar ordens na frente de forma automática, coisa que manualmente às vezes é difícil, o robô vai fazer para ti. Só que elas vão estar sempre com o lucro protegido, tá? Depois aqui suportes e resistência ele vai analisar para fazer os pontos de grid, tá? Então, um robô que tem várias janelas de horário que você pode operar, tá? Exceções para segundas e sextas. Você também tem a parte de operar em payroll ou não, tá? Aqui é o stop gain, que tem um trade stop baseado em percentuais, percentuais de perda, tá? De gerenciamento diário, certo? Lucros e perdas diárias, enfim, tá? Aqui é uma parte já mais técnica, que é a parte de stop loss. Tu tem um stop loss padrão, tu tem por mínimas e máximas e tem stop loss baseado também em médias móveis, tá? Então, além disso, aqui você pode definir o teu stop baseado em percentual de risco. Então, ele vai abrir o lote baseado no teu stop técnico, tá? E também o teu TP pode ter uma relação, certo? Com o stop loss. Se tu quer uma vez o stop loss, duas vezes, 1,5, tá? Isso bem técnico, usando a questão de gerenciamento, tá? Os TPs também pode ser definido de forma individual e também a gente usa também a parte de análise de suporte e resistência. Então, às vezes a tua estratégia de abrir uma compra num suporte de H1, por exemplo, você pode chegar aí e colocar o teu TP, tá? Numa referência de uma resistência, tá? Seja de H4 diário ou uma automática, que ele vai pegar qual a que está mais próxima. Além disso, você pode definir e colocar um percentual. Digamos que da minha entrada até a resistência eu tenha 1.000 pontos. Então eu quero que na metade seja o meu TP, tá? Tu pode botar um percentual. Depois a gente tem a parte de fechamentos, certo? Do robô. Você pode fechar por média móvel, pode fechar baseado em um indicador, pode utilizar os próprios suportes e resistência, enfim, tá? Depois aqui a gente tem o Check Take Profit, tá? São ferramentas que a gente pode eliminar um, um TP, uma entrada, onde para chegar naquele alvo existe alguns bloqueios de resistências, de médias, que você pode definir, que muitas vezes o preço vai naquela média muito forte, ela volta e não vai no teu TP. Então o que essa função vai analisar? Ela vai filtrar se aquela tua entrada pode ter algum tipo de problema e aí ela elimina de forma automática, tá? É colocando a análise do trader. Ele encontrou o padrão, mas o padrão ainda não está dando um alvo muito seguro para ele, tá? Depois aqui a gente tem a parte de filtros que a gente pode utilizar, de força de tendência, força de momento, isso aí ajuda bastante, tá? Você pode também utilizar um indicador externo para filtrar a tendência, tá? E utilizar também indicadores de canal. Então, você pode utilizar aí de estratégias com bandas de Bollinger, com canal de Keltner, enfim, basta pegar o indicador, colocar no teu MetaTrader e ir lá pegar o bufferzinho, que a gente ensina como, tá? E é bem simples, tá? Pode também utilizar osciladores, né? Para fazer filtro, né? CCI, DMARC, o RCI, o RVI e o estocástico. E aí tem as configurações aqui. E depois nós temos a parte aqui, ó, que isso é bem bacana para ajudar.
ah, pegar, pegar sinais em regiões, tá? De compra e venda, ou rompimento dessas estruturas que podem ser, tá? Em qualquer fractal, tá? Trabalhando pullback ou breakout, onde você pode definir zonas. A gente também aqui que eu acabo colocando um conceito de order block, né? Order block seria ali aquele conjunto de ordens onde ficou uma liquidez, o mercado está buscando liquidez, que muitas vezes fica uma consolidação, você consegue encontrar isso. Porém, esse recurso te ajuda também a analisar tamanhos de range entre quantidade X, né, de candles. Isso aí ajuda para diversas estratégias, tá? Aqui também a gente tem análise de suporte e resistência, tá? Do H4 até o mensal. A gente tem filtros de média, análise de inclinação de médias. A gente tem aqui um filtro de nuvens que eu uso bastante para identificar padrões, inclusive eu uso dois tipos de filtro de nuvens, tá? Aqui tem a parte de análise de tamanho de barras, porque nada mais, às vezes, para um trader que faz uma operação, ele espera às vezes um gatilho com um candle de força, né? Para que realmente veja que o mercado está tendo aquela confluência junto com as demais confluências para ir na direção que ele está fazendo a operação, tá? Eu também uso um filtro que eu faço uma análise do movimento dos últimos dias e saber se você quer entrar no mercado quando o movimento ainda está fraco ou o mercado já explodiu, enfim. Então isso é interessante, tá? A gente tem a parte de filtros de notícias, enfim, tá? O risco, o fator de risco, o nosso painel aqui que você ativa, aqui os comentários que você coloca na tua conta, tá? E aqui um comentário geral que tu pode colocar para quando você salvar o teu preset, você saber de fato o que trata daquilo ali, tá? Existem vários recursos, só que grande segredo, com todos esses recursos, tu começa a combinar situações em que isoladamente ele tem uma finalidade. Mas quando ele entra em conjunto, vários recursos ao mesmo tempo, você consegue identificar padrões e consegue buscar estratégias bem bacanas. Eu tenho certeza com muitos desses recursos, vocês vão poder pegar às vezes até alguma estratégia, certo? De um de um trader que está colocando uma estratégia manual, tá? Se não der 100%, vocês vão ficar muito próximo e utilizar de outros recursos, de repente até para melhorar, tá? Lembrando que o nosso produto também está em constante atualização e novos recursos ele vai ter sempre à disposição, beleza? Então, finalizando o nosso artigo, aqui a gente acredita que é um robô, é um projeto em que você vai ter um investimento, uma ferramenta que ela é bem completa, ela não é limitada, vai te possibilitar, né, que consigas te adaptar a qualquer mudança de mercado, certo? E que no fim, para você ter uma automatização, talvez seja hoje uma das excelentes ferramentas para você chegar nesse objetivo. Beleza? Então, esse é o recado. Reflita. Se você está começando agora no mercado, com certeza tu vai, se tu não tiver uma mudança, você vai cometer os mesmos erros, os mesmos vícios que muitos de nós já passamos ou ainda passam, tá? E que muitas vezes não quer investir, quer ganhar no mercado sem investir em treinamento, em conhecimento, em tempo e quer fazer tudo achando que é tudo milagroso. Não é. Mesmo para mim é difícil, né? O projeto aqui é algo que é novo, eu já tenho estratégias que já estão rodando com excelentes resultados, tá? Então, algumas delas a gente disponibiliza para quem adquire o nosso robô, mas é essa mensagem principal que a gente está querendo deixar, tá? Que esse mercado não é fácil e tu precisa ter uma boa ferramenta para isso. Beleza? Se gostou do vídeo, curte,
compartilha com os teus amigos, não esquece de te inscrever no canal, tá? E deixa o teu comentário. Te agradeço demais por ter ido até esse momento aqui, e quem não chegou, acredito que perdeu um conteúdo bem bacana. Mas espero que o YouTube possa aí mostrar novamente esse vídeo para quem não viu até o final. Beleza? Então, no link na descrição do vídeo eu vou colocar o artigo e mais informações aí sobre o Automotrader. Legal? Aquele abraço.